Eu sou formado em Campinas, pela Facamp, e o meu forte, respondendo a pergunta do Gabriel, por que o cliente procuraria o Zacaria Mazzutti e não o concorrente? Porque o meu forte é me conectar com empresários. Eu gosto de fazer negócio, gosto de estar com empresários, é isso que eu, Felipe, gosto de fazer. Já fiz alguns cursos de especialização, como o Kiron, por exemplo, e é nesse sentido que o escritório começou a se desenvolver, que nós fizemos inclusive uma pesquisa, estamos entre os principais escritórios da cidade. Então, com todo esse processo, eu comecei a olhar também para dentro do escritório. E hoje, a gente começou, já na pandemia, enfim, mas a desenvolver uma outra linha de trabalho. Nós desenvolvemos tanto a parte empresarial dentro do escritório, que hoje a gente consegue olhar para o nosso modelo e replicar. Então, nós também temos alguns treinamentos, alguns cursos específicos que também auxiliam outros advogados a como melhorar o seu negócio. E com isso, melhoramos o nosso negócio e temos duas frentes principais. Uma que é atender o empresário de forma personalizada, e aí sim, eu ou o Renan, alguém que tem bastante aptidão com o empresário, que consegue falar a língua do empresário, aí nós participamos dessas conversas. E essa nova linha, que é para a pessoa que tem uma necessidade de resolver um problema jurídico. Ela não está muito se importando se o meu forte é falar de negócio ou não. Ela simplesmente foi processada, ou ela precisa resolver alguma coisa que ela precisa de um advogado como uma obrigação. E aí, ela entra para o escritório, na maioria das vezes eu nem participo desse processo com ela, mas a equipe sim, que já está treinada, já entende o modelo de negócio, e ela tem um custo muito mais acessível. E aí, ela entra direto para a equipe, ela é atendida pela equipe, e eu fico na supervisão. Então, esses são os modelos de negócio. Vou falar um pouquinho também sobre o slide aqui. Nós falamos que nós somos muito mais que um escritório de advocacia e somos um parceiro de negócio. Eu não olho para o mundo jurídico como, vou cuidar do seu processo, vou olhar só para as questões que realmente são judiciais, mas sim como um parceiro de negócio do empresário, que às vezes precisa fazer um contrato, como por exemplo o Gabriel vai fazer o contrato de personalização da peça. Às vezes a gente senta junto para fazer esse contrato e surgem ideias, porque eu tenho conversas com diversos empresários, às vezes uma ideia de um outro setor, nada a ver, pode servir para ele, e isso acaba agregando valor no negócio dos nossos clientes. Falando um pouquinho sobre a linha do tempo, nós começamos as atividades do escritório em 2011 e fomos aumentando de tamanho, de volume. Em 2014, mudamos de endereço. Nessa época nós tínhamos mais ou menos, acho que era 15 pessoas na equipe, e aí fomos para uma casa maior. Em 2015, nós inauguramos duas unidades, uma em Guaratinguetá e outra em São José do Rio Pardo. E em 2017, começou uma onda muito forte do processo digital. Começou realmente a mudar um pouco essa situação e nós passamos a investir em tecnologia de como melhorar a condução desses processos eletrônicos, que nos possibilita conduzir processos à distância com mais facilidade. E também passamos a mudar um pouco o nicho, a ser mais especializados nesses atendimentos de empresa. Em 2020, nós investimos em mais tecnologia para melhor atender o cliente, para dar um atendimento diferenciado, que sempre foi uma preocupação minha, como empresário do mundo jurídico, trazer um atendimento próximo, tendo em vista que muitos clientes que chegam até o escritório reclamam que o outro advogado eu não conseguia falar, o outro advogado que eu tive não respondia, demorava 2, 3 dias para me responder. Então, sempre nos preocupamos em ter esse atendimento próximo e, ao mesmo tempo, é um desafio. Quando você começa a aumentar a carteira, como fazer isso?
Então nós investimos em algumas tecnologias que também nos ajudam. E em 2021 nós estamos fazendo novos investimentos, principalmente para essa linha de atividade que a gente está trazendo mais volume de clientes, porém mantendo a mesma linha de gestão, a mesma linha de atendimento, uma qualidade diferenciada para um atendimento com mais volume, que a equipe consegue atender essa demanda. Como que nós trabalhamos no escritório? Chega um caso novo, algum advogado conversou com o cliente para entender o problema dele. Então, ele chega, senta com outros 2 advogados, normalmente são 3. Esse advogado que recebeu a demanda faz um brainstorm com os outros e começam a gerar ideias para ver como resolver da melhor forma essa situação. Feito o brainstorm, a gente seleciona as melhores ideias e monta o escopo do trabalho. Então, desde prazo para entrega, para a gente poder avisar o cliente, olha, a nossa expectativa de entrega é tanto, porque muitas vezes o rápido do advogado nem sempre é o rápido do cliente. Ah, isso aqui é rapidinho, 1 mês. E o cliente achando que rapidinho à tarde está resolvido. Geralmente. Então, não é? O cabelo. 1 hora, né, o cabelo. Nós terminamos essa questão do brainstorm, da seleção das ideias, de definir o escopo do trabalho, os prazos e passamos para o cliente. Então, iniciado o desenvolvimento das atividades. Quando conclui as atividades, a gente volta para a revisão desse primeiro advogado que conversou com o cliente para entender se o que realmente foi feito foi aquilo que ele conversou. Feita essa revisão, nós passamos um feedback para o cliente com prestação de contas, não somente financeira, mas prestação de contas do que foi feito ali e se aquilo realmente atende o que ele precisava. Então esse é o nosso modelo de trabalho. E as nossas principais áreas de atuação, onde os clientes mais nos procuram, as empresas, são para fazer contratos. Então, é muito comum o cliente fazer qualquer tipo de contrato, nos procurar. Na parte tributária, nós atendemos para revisão de impostos. Muitas vezes o cliente chega lá, eu estou pagando muito imposto. E aí a gente vai ver, tá pagando muito ou está pagando certo? Realmente a nossa carga é cara? O que dá para fazer? Como melhorar? Às vezes dá para diluir as empresas, enfim. Um case aí dessa recente que nós fizemos, nós pulverizamos. O cliente era uma empresa, uma indústria que também comercializava, então a indústria e comércio. E aí nós separamos em 3 empresas. Uma é só a indústria, que inclusive aí ele está começando a produzir o que a gente fala de white label, né? Ele produz e põe o selo do cliente, como o Gabriel faz lá sob medida. Se eu quiser abrir uma loja de joia, eu falo, tá, eu tenho a produção própria, mas eu uso na verdade a estrutura dele. Então, essa indústria hoje permite fazer isso. Ele tem uma rede de distribuição de parceiros para atender. Então, como por exemplo, você vai comprar um celular da Apple, você não liga lá na fábrica da Apple, você liga num representante. E aí esse representante permite com que essa indústria pulverize muito mais fácil. Ele não precisa ter uma loja exclusiva, ele pode ter exclusiva ou não. Então ele chega, ele se cadastra, se filia a alguma loja, alguma empresa que já existe no ramo e fala, quer vender também a minha marca? Então tem a indústria, tem a marca dele, tem a marca dos outros que podem vender, e ele chega para essa gestão e tem a equipe de venda, de representação que ele montou outra empresa. Com isso, consegue-se ter uma carga de imposto melhor e também ele consegue, de repente, começar a planejar aí uma venda da marca ou alguma coisa nesse sentido, um planejamento sucessório para passar para os herdeiros, enfim. Toda essa estruturação a gente também faz. A parte do direito internacional, que inclusive nós tivemos um dia aí que o pessoal da Kennedy Space
Conversei com eles até para fazer alguma parceria. Às vezes hoje em dia, com a globalização, está muito fácil o acesso, né? Então, tem pessoas que importam, outros que exportam, outros que querem abrir empresa fora, enfim. Essa parte nós trabalhamos. Contratos internacionais é um assunto que também tem demanda. Recuperação de crédito, que a empresa precisa receber de algum cliente que ficou devendo. Parte trabalhista, que é lidar com os funcionários, e parte cível, que são as demandas em geral aí, que normalmente são cíveis relacionadas às empresas. Muito obrigado.